Felipe Melo fala sobre pênalti do Flamengo. Então assim, tem que ter mais critério, é o que eu penso. Se eu, Felipe Melo, aqui dentro da minha casa, é o que eu penso. Casagrande e Neto esculachar o time do Corinthians. Então o Corinthians mereceu tomar uma puta goleada, diga-se de passagem. O time do Flamengo deu um baile no time do Corinthians, que não viu a cor da bola. E teve Benja criticando também. O jogo parecia de campeonato carioca. Olha, o time do Corinthians vinha de uma feijoada com churrasco, time pesado, uma zaga horrorosa. E após vitória do Flamengo contra o Corinthians, bora ver o que os comentaristas falaram sobre o jogo. Bom, acabou agora, Flamengo 4, Corinthians 0. Não teve jogo. O time do Flamengo deu um baile no time do Corinthians, que não viu a cor da bola. Em nenhum momento da partida, o Corinthians conseguiu equilibrar, conseguiu dificultar o jogo do Flamengo. O primeiro tempo foi 3-0, bola na trave, poderia ter feito 4, 5, teve aquela jogada espetacular do Pedro, que se ele faz o gol, seria um gol lindíssimo, um dos mais lindos do Maracanã, e poderia ter terminado 4, 5, sem problema nenhum. No segundo tempo, o Flamengo desacelerou um pouco o jogo, criou um monte de jogadas aí, tem bola na trave do Arrascaeta, fez o quarto gol de pênalti com o Pedro, e tocou a bola de lado, colocou o Corinthians na roda. A diferença técnica de um time para o outro é abissal. A diferença do elenco, quando o Corinthians começou a mudar e o Flamengo começou a mudar, também é um abismo, né? O Corinthians não tem time para lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso tem que ser falado, tem que deixar bem claro. O Corinthians pode ir adiante, pode até vencer os torneios, quando fica mata-mata, a Sul-Americana, se ele classificar, a Copa do Brasil vai começar no meio da semana, o mata-mata, o time pode até chegar a uma final, pode ganhar, pode ir bem adiante. Mas pontos corridos já era. O Corinthians jogou 6 partidas e perdeu 3. E se não ficar esperto, vai passar sufoco igual ano passado, porque não tem uma regularidade, não consegue fazer uma sequência de vitórias. E outra coisa, agora sem o Memphis, que o Memphis fora de casa não pega na bola, como ele não estava pegando no Maracanã. Mas quando ele saiu, entrou o Coronado, aí que o Corinthians não criou mais nada mesmo. E agora, sem Garro e sem Memphis, eu quero ver como que o Corinthians vai formar uma equipe competitiva daqui pra frente, no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. É isso, Corinthians tomou um baile do Flamengo. Olá, Rádio Caquineteiro 17 para arrebentar boca de barulho. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao Pedro, parabéns ao Dela Cruz, parabéns ao De Arrascaeta, senta aí GG, parabéns à torcida do Flamengo, parabéns ao chocolate que deu. O Flamengo vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão da Copa do Brasil, porque é impressionante o time do Flamengo, é impressionante. E aí, o time do Corinthians, Igor Coronado, faz pênalti, não dá um chute no gol, a bola não chega pro Yuri Alberto, o Memphis saiu porque tomou uma pancada, não consegue jogar o Mateuzinho, os 2 zagueiros mortos dentro do campo, os volantes não marcaram ninguém. Foi um atropelo. O Hugo errou no 3º gol, mas fez 10 defesas. Então o Corinthians mereceu tomar uma puta goleada, diga-se de passagem. E agora vamos ver o que o Dorival Júnior vai fazer em relação ao Corinthians. Meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O jogo parecia de campeonato carioca. Flamengo e Entrerriense. Tamanha facilidade. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou 10 gols e não tomou nenhum. Sendo que foi 6-0 contra o Juventude, 0-0 com o Vasco e 4-0 contra o Corinthians. Mas o mais fácil foi o Corinthians, gente. É que o Corinthians deu sorte de não tomar 7, 8, 9-0. O Hugo, num primeiro tempo muito ruim, Hugo, para com esse negócio de sair jogando com os pés. No segundo tempo ainda salvou 2 bolas, teve bola na trave do Arrascaeta. Olha, o time do Corinthians vinha de uma feijoada com churrasco, time pesado, uma zaga horrorosa. Por sinal, tem que se mandar embora toda a zaga do Corinthians, a titular e a reserva. Foi bizarro, vergonhoso, ridículo. Ô Depay, jogar contra o Sport é fácil, contra o Flamengo. Aí, deu pênalti pro Flamengo. Sabe o que eu acho? Foi pênalti. Eu tô aqui pra falar que eu achei que também foi pênalti pro Flamengo. E o VAR chamou, o VAR fez certo. O VAR chamou, o VAR fez certo. O juiz foi lá, analisou,
ficou até um bom tempo analisando, certo? E apitou, assinalou o penal, que ao meu modo de pensar foi pênalti. Foi pênalti. Agora, se o juiz não dá pênalti, é discutível. É discutível. Se o juiz não dá pênalti, tá bom. Para mim não foi suficiente para derrubar o jogador, tudo bem. Eu daria pênalti. Assim como do Fluminense ontem. O VAR teria que ter chamado o árbitro, o árbitro olhar lá em câmera lenta, em várias outras situações, para ver se foi pênalti ou não. Sabe? Então tem que ter o critério. O VAR tem que chamar. Ontem foi pênalti do Fluminense, não deram pênalti e o VAR não chamou. Hoje foi justamente assinalado, justamente parabéns ao VAR que chamou o juiz, e o juiz tem que definir, olha, eu acho realmente que foi ou não foi, né, mas o juiz tem que ter os recursos, né? Então assim, tem que ter mais critério, é o que eu penso, se eu, Felipe Melo aqui, dentro da minha casa, é o que eu penso. Agora, não dá pra brigar com imagem, né? Por exemplo, o que aconteceu ontem, o negócio do Fortaleza com o Sport, tem algumas coisas que não dá pra brigar com a imagem. Agora, quando porque ontem eu falei assim do Arias, eu falei, olha, eu acho que eu daria pênalti, mas não vou falar assim, qual que foi o roubo se o cara não deu pênalti, não, porque é discutível, assim como hoje, do Arrascaeta, se o juiz não desse o pênalti, seria discutível. O meu negócio é, o VAR tinha que chamar ontem, tinha que ter chamado, chama, e o juiz vai ver, e vai analisar, e vou dar o pênalti, que pra mim foi pênalti ontem, e foi pênalti hoje. A diferença é que o juiz não deu, o VAR chamou, e o cara concretizou o pênalti justamente assinalado. E com isso aí o massacre do Flamengo, 4-0. Flamengo simplesmente passando por cima do Corinthians. Simplesmente do Corinthians, né? Não é de qualquer um não, né? Passando por cima do Corinthians, Flamengo. Que jogo do Flamengo. Criou pelo menos lindas 3 jogadas assim de articulação, de toca de bola, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro De La Cruz, chute e defesa do Neneca. Enfim, o Flamengo hoje deu gosto. E aí eu fico me perguntando, para aqueles torcedores bipolares, e existem deles em todas as torcidas do Flamengo, talvez por ser a maior torcida, quem mais tem torcedor bipolar, eu fico me perguntando aqueles que estavam já falando para o Felipe Luiz ir embora. Volta Jorge Jesus, Felipe Luiz não, perdeu a magia. Gente, o que esse time do Flamengo de hoje, o time do Felipe Luiz, mais teve no Maracanã foi magia. 4-0, insisto, foi pouco. Pode ser que o Flamengo não termine a rodada liderando o campeonato por causa do resultado do jogo do Palmeiras. Mas o que ele jogou hoje foi futebol de campeão. Em compensação, eu fiquei com pena do Dorival, que assistiu a partida lá das tribunas e deve ter pensado, no que eu me meti, hein? Vai ser duro de arrumar esse Corinthians. Qual